Você já sentiu aquele silêncio denso quando ele está por perto? Um olhar que dura um segundo a mais, mas diz o que 1000 palavras não conseguem. Às vezes, o desejo não se mostra com flores ou declarações. Ele sussurra nos gestos contidos, nos desvios tímidos, no cuidado exagerado com os detalhes. Carl Jung dizia que o inconsciente se manifesta quando o ego tenta se calar. E é aí que mora o desejo secreto, entre aquilo que ele finge ignorar e o que o corpo não consegue esconder. Não se trata de adivinhação, mas de escuta. Há sinais que escapam do controle racional, pequenos lapsos onde o desejo vaza pelas frestas da linguagem, pelos olhos que hesitam, pelas mãos que não sabem onde repousar. Esses sinais não são genéricos, eles são específicos, carregados de tensão e contradição. Porque o desejo, quando reprimido, não desaparece, ele se disfarça. Você precisa entender uma coisa. Quando um homem deseja, mas tenta esconder, ele entra num conflito interno. O ego, querendo manter o controle, reprime. Mas o inconsciente, como um animal aprisionado, começa a buscar saídas. Jung chamaria isso de sombra. Tudo aquilo que foi excluído da consciência, mas continua agindo. O desejo secreto mora aí, na sombra dele. E quando você aprende a reconhecer essa sombra projetada em pequenos gestos, algo muda. Vamos além das dicas superficiais. Este vídeo vai te mostrar 6 sinais claros e muitas vezes desconcertantes de que ele te deseja, mesmo que negue. E mais, você vai entender o que fazer com essa informação, porque saber interpretar o desejo oculto de alguém é ter nas mãos uma chave poderosa, mas também perigosa, como um espelho que mostra não só o outro, mas o que você mesma talvez não queira ver. O primeiro sinal de que ele te deseja secretamente é o incômodo silencioso. Não é o tipo de incômodo que grita, é o que tenta se esconder. Ele se movimenta demais quando você chega, evita o seu olhar ou então encara por tempo demais e depois se culpa. O corpo dele denuncia o que a mente tenta esconder. Carl Jung explicava que tudo aquilo que reprimimos não desaparece, se transforma em sombra, e a sombra sempre escapa, mesmo que por gestos quase invisíveis. Esse tipo de tensão acontece porque ele tenta controlar o próprio desejo. O ego quer manter as aparências, mas o inconsciente age nas entrelinhas. Por isso ele se mostra desconfortável, porque algo dentro dele está se debatendo entre não posso e não consigo evitar. Ele pode parecer frio, disperso, até rude, mas a verdade está nas reações que ele não consegue evitar, não no que ele diz ou finge ignorar. E é aí que você precisa aprender a ver com outros olhos. Porque quem observa só o superficial se engana, mas quem lê o que está por trás do comportamento entende a raiz e transforma. O desejo oculto deixa rastros, e esse desconforto silencioso é um deles, um reflexo puro do embate entre ego e sombra. E você, com presença, ativa esse embate. O segundo sinal é a oscilação emocional perto de você. Ele muda de humor rápido. Tá caloroso num momento, frio no seguinte. E isso não é imaturidade. É um sinal direto de conflito interno. Quando Jung falava da função transcendente, ele se referia justamente a esse ponto onde opostos se encontram e se chocam. Desejo e recusa, impulso e medo, querer e negação. Um homem que te deseja, mas tenta suprimir, vai oscilar, vai se aproximar, mas depois se afastar. Vai te elogiar, depois parecer indiferente, porque ele está tentando encontrar um equilíbrio entre aquilo que sente e aquilo que julga ser permitido sentir. E o corpo emocional dele virá palco dessa batalha. A oscilação é um pedido inconsciente de ajuda, uma forma dele gritar em silêncio: eu não sei o que fazer com isso que estou sentindo. Se você já sentiu esse tipo de instabilidade vindo dele, é hora de expressar o que você quer atrair. Comenta agora: eu recebo o amor. É uma forma de avisar ao universo que você está pronta para um amor consciente. E no comentário fixado tem um quiz gratuito que te ajuda a identificar o que está travando a sua vida amorosa. Faz o teste
e enxerga o que precisa ser ajustado para esse amor que você merece acontecer. O terceiro sinal: ele observa seus detalhes mais do que deveria. Ele percebe coisas que outras pessoas não notam. Um tom de voz diferente, um gesto que revela cansaço, uma escolha de roupa fora do comum. É como se ele estivesse emocionalmente sintonizado com você, mesmo tentando negar isso. Não é racional, é instintivo. Ele repara porque algo em você o atravessa. Carl Jung descrevia isso como o despertar da ânima, a figura feminina interna presente no inconsciente do homem. Quando essa ânima é ativada por uma mulher real, ele começa a vê-la com intensidade emocional. A percepção muda, a sensibilidade aumenta. E mesmo que tente agir normalmente, ele já está diferente por dentro. Essa atenção silenciosa é um tipo de cuidado contido, e é um sinal muito forte de desejo reprimido, porque ele não se permite se aproximar de forma explícita, mas ainda assim quer estar presente de algum modo. Por isso ele observa, porque observar, mesmo de longe, é uma forma de contato, de se manter conectado sem se comprometer. O quarto sinal é o discurso dele é contraditório. Ele diz que está bem, mas o tom de voz não convence. Afirma que não sente nada, mas fica incomodado com sua presença. Tenta parecer desinteressado, mas sabe exatamente com quem você saiu. Essas rachaduras entre o que ele fala e o que ele revela são o palco da sombra atuando. Jung chamava isso de tensão entre a persona, a máscara social, e o conteúdo inconsciente que ela tenta conter. Quando a persona não consegue mais sustentar a coerência, ela falha. E essas falhas são preciosas, são revelações disfarçadas de deslize. É nesse ponto que o verdadeiro desejo vaza sem controle. E ele se trai, porque a verdade sempre procura uma forma de emergir. O desejo não precisa de grandes gestos para ser real. Às vezes, ele se revela no não que parece um sim mal resolvido, no silêncio que nega, mas o corpo que se entrega. A contradição é, muitas vezes, mais honesta do que a certeza, porque vem de um lugar não domesticado, onde o inconsciente ainda tem voz. O quinto sinal é o zelo disfarçado. Ele quer parecer despreocupado, mas ajusta a postura quando você chega. Escolhe melhor as palavras, fica mais atento à própria imagem. E isso não é só vaidade, é uma preparação inconsciente. Jung dizia que os símbolos são expressões da psique, e o gesto de se preparar para alguém é um símbolo poderoso de desejo. É como se o inconsciente dele dissesse: essa presença me importa. E mesmo sem admitir, ele começa a cuidar do próprio espaço, da aparência, do tom. Isso é ancestral. Desde os tempos mais primitivos, o desejo se manifesta na preparação. O corpo se organiza para receber o outro. E esse zelo, por mais sutil que seja, fala mais do que 1000 palavras. Se você já sentiu isso, se já viu esse cuidado silencioso vindo dele, declara ao universo que você está pronta para um amor que também cuide de você. Comenta: eu recebo amor. E no comentário fixado tem o quiz gratuito de diagnóstico amoroso. Descobre o que está desalinhado na sua energia afetiva. Às vezes, basta um pequeno ajuste interno para o amor certo se manifestar. O sexto sinal é o silêncio que pesa. Não qualquer silêncio, mas aquele cheio de significado. Vocês estão próximos e, de repente, tudo parece parar. Nenhuma palavra vem, só o olhar. O corpo dele inquieto, o ar entre vocês vibrando com uma tensão não dita. Jung ensinava que o inconsciente fala através dos vazios, e esse silêncio é o grito mais alto do desejo contido. Se ele não sentisse nada, o silêncio seria leve, descontraído. Mas esse silêncio denso é uma travessia, um portal entre o que ele sente e o que não ousa dizer. É o tipo de momento que deixa marcas, onde algo passa entre vocês, mesmo sem ter sido nomeado.
O desejo ali deixa de ser só psicológico e vira presença física. Esse silêncio não é ausência, é excesso. Excesso de emoção contida, de palavras engasgadas, de vontade retida. Ele não fala porque tem medo do que pode acontecer se disser. Mas esse silêncio já está dizendo tudo. E se você escutar com o coração, vai entender mais do que qualquer conversa permitiria. Agora que você já reconhece os 6 sinais, precisa entender por que eles são tão potentes e por que, mesmo sendo sutis, podem mudar completamente a forma como você enxerga os relacionamentos. O desejo secreto não é apenas sobre ele também revela algo sobre você. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos afeta no outro é, de algum modo, parte de nós. Ou seja, o que você percebe nesses sinais também fala da sua própria jornada afetiva. A grande pergunta é: por que você atrai esse tipo de desejo contido? Por que homens que te olham profundamente, mas recuam? Por que existe essa dança de aproximação e distância? A resposta pode estar no espelho invisível que você carrega. Jung chamava isso de projeção. Partes suas, que você não integra, acabam sendo projetadas no outro. E muitas vezes você acaba arquivando sem querer exatamente o que o outro tenta esconder de si mesmo. É como uma represa. O desejo é a água acumulada. Você chega e essa presença pressiona as comportas. Mas se ele não está pronto para abrir, o que acontece? Tensão, oscilação, silêncio, contradição. Ele sente demais, mas reprime. Você sente tudo, mas não entende por que não acontece. É o jogo inconsciente entre sombra e luz, presença e ausência, controle e entrega. A chave aqui não é forçar que ele se revele, mas entender o que você espelha. Porque quando você assume o próprio magnetismo, você muda a energia do campo. E aí o desejo deixa de ser algo escondido e vira algo claro, assumido, livre. Não basta que ele te deseje. É preciso que você esteja pronta para ser desejada com verdade, presença e reciprocidade. Por isso, antes de olhar só para os sinais dele, volta a olhar para você. Onde você mesma esconde sua potência? Onde ainda recua quando deveria se mostrar? Esses sinais que você reconhece nele, eles falam com partes suas que ainda estão em transformação. E quando você cura isso dentro, o externo muda como consequência. Você já percorreu um caminho profundo até aqui. Aprendeu a reconhecer sinais que antes talvez passassem despercebidos. Entendeu que o desejo secreto não é aleatório. Ele carrega marcas psíquicas, revelações inconscientes, tensões emocionais que moldam a relação mesmo sem palavras. Mas agora é hora de virar a chave. Porque saber que ele te deseja em silêncio não muda nada se você continuar presa no mesmo ponto de espera. O verdadeiro ponto de virada está em como você se posiciona diante disso. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Isso significa que se você não encara com clareza os padrões emocionais que atrai, você os revive em diferentes rostos, diferentes histórias, mas com o mesmo resultado: dor, confusão, expectativas não correspondidas. Talvez esse homem só seja mais um capítulo dentro de um padrão maior que você ainda não viu por completo. E aqui está a oportunidade de mudar isso. O desejo, quando não se torna presença, se transforma em ansiedade. E você não merece viver eternamente na espera por um gesto que talvez nunca venha. Um homem que te deseja em segredo, mas não se declara, está em guerra interna. Mas a sua paz não pode depender do fim dessa guerra dele. Você precisa se perguntar: até quando vai negociar com o quase? Até quando vai tolerar a ausência disfarçada de intensidade? Porque sim, ele pode te olhar de um jeito que te desmonta.
pode te escutar com atenção que poucos ofereceram, pode até te fazer sentir viva de novo. Mas se tudo isso não se traduz em clareza, reciprocidade e atitude, o que sobra? Um ciclo emocional que esgota, uma energia que te consome, uma história onde você oferece presença e recebe dúvida. É por isso que agora é essencial você fazer algo simples, mas poderoso. Declarar ao universo que está pronta para o amor real, um amor inteiro, livre, recíproco. E a forma de fazer isso começa por um gesto simbólico. Comentar agora, com firmeza e verdade: eu recebo o amor. Isso não é só uma frase bonita, é uma ancoragem, uma ativação, uma decisão vibracional de que você não aceita mais nada pela metade. E se você ainda sente que existe algo desajustado na sua vida afetiva, um padrão que se repete, uma dor que volta, uma trava que você não entende, então você precisa ir além da intuição e ter clareza objetiva. Por isso, no comentário fixado tem um quiz gratuito de diagnóstico emocional, um teste direto, rápido e transformador que revela o que está bloqueando sua energia afetiva hoje. Ele mostra o que precisa ser curado, o que está desalinhado e qual é o ponto central que está impedindo o amor de chegar ou de se manter. Faz esse quiz agora, porque quando você entende sua própria psique, você para de se perder na dos outros. Você começa a reconhecer onde cede demais, onde espera demais, onde precisa se proteger. E quando faz isso, você atrai homens diferentes, homens que não hesitam, que não se escondem, que sabem o que querem e vêm inteiros. Você não nasceu para viver na dúvida, nem para ser desejada em silêncio, mas esquecida na prática. Você nasceu para ser amada com consciência, com presença, com verdade. E esse amor começa quando você escolhe, de forma inegociável, parar de aceitar menos do que merece. Todos os sinais que exploramos até aqui apontam para algo mais profundo do que um simples "ele gosta de mim" ou não. Eles revelam dinâmicas inconscientes, poderosas. Porque o desejo secreto nunca é apenas uma questão de atração física ou carência momentânea. É uma linguagem simbólica da alma, onde o inconsciente dele responde à sua presença como quem reconhece algo que estava perdido há muito tempo. E se você chegou até aqui é porque sente isso também. Não com lógica, mas com o corpo, com a intuição, com a pele que arrepia quando ele entra no ambiente. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E talvez esse tipo de relação confusa, cheia de sinais e vazios, não seja apenas sobre ele. Talvez seja sobre você. Sobre o que você aceita, o que você espera, o que você ainda tolera porque sente que, pelo menos, há alguma coisa ali. Mas desejo sem ação é só sofrimento adiado. E presença sem clareza é um espelho embaçado. Não basta que ele sinta, ele precisa se mover a partir do que sente. Do contrário, você se mantém presa num ciclo que se repete, onde a esperança se mistura com frustração, e o tempo passa como areia entre os dedos. Quando um homem deseja em segredo, mas não se posiciona, ele não é vilão. Ele está tomado pela própria sombra. Ele sente, mas não entende, quer, mas não sabe como. Você desperta nele partes que ele não integrou. E isso te dá um poder enorme, mas também uma responsabilidade interna. Não se perder na confusão dele. Porque se você confunde o silêncio com mistério, ou a hesitação com profundidade, você começa a aceitar migalhas como se fossem sinais do universo. A verdade é que o desejo oculto só vale a pena se vier junto com clareza, coragem e movimento. Um homem que te deseja em segredo e se cala está em processo, mas você precisa perguntar: esse processo dele está me alimentando ou me drenando? Está me fazendo crescer ou me reduzindo? Porque o amor que cura é o que expande. E o desejo verdadeiro, quando amadurece, não se esconde, se revela. Talvez, depois de tudo isso, você perceba que o que você quer não é só ser desejada, é ser escolhida. Olhada com profundidade, mas também com presença.
sentida, mas também assumida. Porque o amor que transforma não é aquele que queima em silêncio, mas o que se constrói com palavras ditas, gestos inteiros, entrega consciente. Agora, você tem nas mãos algo precioso: a consciência. Você entende os sinais, você vê a dinâmica oculta. Você tem um mapa, mas ter um mapa não significa estar no destino. É preciso caminhar. E esse caminho começa dentro. O próximo nível da sua vida amorosa não está no outro, está em você. Está na sua decisão de não mais esperar que ele tome coragem, mas de você se posicionar com verdade. Está na sua escolha de não mais aceitar relações incompletas, mas de afirmar para o universo com clareza: eu recebo o amor. E quando você se coloca assim, inteira, algo muda no campo. Porque ninguém pode resistir à força de uma mulher que sabe o que quer e está pronta para sustentar o amor que merece. Então agora, guarda tudo isso dentro de você. Mas mais do que guardar, escolha agir diferente. Não basta o saber, é preciso integrar. E o amor que está por vir vai exigir uma nova versão sua, mais lúcida, mais firme, mais disponível para o que é real.